Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. E ó, pra gente passar também, Boni, que eu acho que é muito importante a gente pontuar, o Wellington, né? Números do Wellington, porque o Wellington é o famoso jogador que, assim, tem muitas críticas, eu acho que a maioria delas já passa um pouco por cima, porque entendem qual que é a importância do Wellington para esse time do São Paulo, mas ele é um jogador que nunca também deixa a desejar. Mas tem uma entrevista, né, hoje o Carlos Belmonte falou também lá ao canal do Arnaldo Ribeiro e Tirone, sobre a situação dele e pelo tom que adotou, difícil pensar que vai renovar, né, Boni? Sim, vou passar aqui a aspa do Carlos Belmonte, mais uma vez, ele falou: nós já temos na mão do empresário do Wellington nossa quinta proposta e o Rui Costa conversou hoje com o empresário. No começo da próxima semana teremos mais uma reunião. A gente tem sentido uma grande dificuldade. A situação continua no mesmo lugar. A gente mexe nas propostas, mas a gente não tem da parte do empresário nenhum movimento em contrário. Fecha aspas para o Carlos Belmonte, indicando essa dificuldade de renovar com o Wellington. Já falou, quinta proposta, falou que não saiu do lugar, né? Que ainda está naquela mesma situação. Não sei se você tem uma apuração diferente. A informação que o empresário dele passou para alguns veículos também, né? Que o São Paulo confirmou, em partes, foi que de fato houve uma conversa do Zubeldia com o Wellington. E aí estava caminhando para uma permanência dele, para ele renovar. Mas a aspa do Belmonte mostra que algo no meio do caminho aí de novo voltou a ser ruim, né? Porque ele fala que a quinta oferta conversaram com ele hoje, ou seja, já é uma coisa mais atualizada. E para não ter caminhado da forma que a gente imaginava, porque a informação era, Zubeldia conversou, teve um avanço e uma semaninha deve, enfim, matar esse assunto. Já passaram 2, 3. Então fica esse tema de, vai renovar ou não vai renovar? Pra gente fazer essa análise também, né, do que o Wellington pode entregar pro São Paulo, a gente tem os números dele aqui. Bora começar com 2023. Os números do Wellington no Paulistão de 2023 na tela pra gente. Aí a produção vai colocar e aí o Boni vai ler com maestria pra gente. Cara, o Wellington no Campeonato Paulista 2023, 10 jogos, 9 como titular, 0 gols, 1 assistência, 36% dos cruzamentos certos, 0.7 interceptações por jogo, 1.7 desarmes por jogo, 0.1 bolas recuperadas por jogo, 0.4 dribles sofridos por jogo, 1.4 cortes por jogo, 0 erros capitais e 1 cartão amarelo. Wellington no Campeonato Paulista 2023. A gente tem também os números dele no Brasileirão desse ano, porque, é claro, é só um estadual, né? Então começa muito cedo esse corte. A gente tem também os números dele na Sul-Americana e também no Brasileirão desse ano. A produção vai colocar pra gente na tela um por um. Brasileirão primeiro, pode ser, acho que tá no ponto aí também pra gente colocar os números do Wellington e tem também da Sul-Americana e já a gente vai pra atual temporada, então tá aí. O Wellington no Campeonato Brasileiro de 2023, Boni. Wellington no Campeonato Brasileiro 2023, 16 jogos, 11 como titular, 0 gols, 0 assistência, 32% dos cruzamentos certos, 0.2 interceptações por jogo, 1.1 desarmes por jogo, 3.3 bolas recuperadas por jogo, 0.4 dribles sofridos por jogo, 1.3 cortes por jogo, 0 erros capitais, 2 cartões amarelos. Wellington no Brasileirão do ano passado. Esse foi o Wellington no ano passado, Boni, assim, vale lembrar que tinha um Caio Paulista, ou seja, ele era reserva, né? E tem também os números pra gente fechar dele na Sul-Americana também, do ano passado, que o São Paulo disputou, né? Tem também os números dele, que aí já são mais curtinhos também, mas vale passar, 3 jogos, 2 como titular, 0 gols, 0 assistências, 22% de cruzamentos, 1.3 interceptações por jogo, 0.3 desarmes, 1.7 bolas recuperadas, 0.3 dribles sofridos, 2 cortes, 0 erro capitais e 0 amarelos. Bora agora para esse ano, que é muito melhor, né, da gente analisar o Wellington esse ano. Então, assim, ano passado foi um cara que pouco jogou e aí foi muito criticado. Esse ano ele já tem mais números assim, mais palpáveis pra gente trazer. Então, o Wellington no Paulistão desse ano, em 2024, Boni vai ler pra gente. 13 jogos, 12 como titular, 0 gols, 0 assistências, 25% dos cruzamentos certos, 1.2 interceptações por jogo, 1.8 desarmes por jogo, 4.2 bolas recuperadas por jogo, 0.4 dribles sofridos por jogo, 0.6 cortes por jogo, 0 erros capitais, 2 cartões amarelos. Perfeito, o Wellington então no Paulistão, e a gente tem também um corte que esse é muito interessante, porque Libertadores ele joga todos os jogos, né, e o desempenho dele também é um desempenho que assim, a gente tem que pontuar porque,
titular, Libertadores, já é outra parada. A gente tem os números dele, então, na Libertadores, na tela para você conferir também, Boni. 5 jogos, 4 como titular, 0 gols, 1 assistência, 64% dos cruzamentos certos, 1 interceptação por jogo, 2.2 desarmes por jogo, 3 bolas recuperadas por jogo, 0 dribles sofridos por jogo, 0.8 cortes por jogo, 0 erros capitais, 0 cartões amarelos. Bom, pra gente fechar então, né, desse ano pros números do Wellington, a nossa estatística geral do Wellington aqui, no Brasileirão também, as estatísticas do Wellington nesse ano, né, então o Wellington no Campeonato Brasileiro deste ano, são 5 jogos, 4 como titular, 0 gols, 1 assistência, cruzamento já melhora a porcentagem, né, 64, 1.2 interceptações por jogo, 2.2 desarmes por jogo, 3 bolas recuperadas por jogo, 0 dribles sofridos, 0.6 cortes, 0 erros capitais e 0 amarelos. Por que a gente trouxe todo esse tactiquez do Wellington? Para fazer uma análise e assim, né, em cima de números, claro que número por número é um pouco cru, mas pra gente também opinar, e eu quero que o Boni participe disso e o chat também, por óbvio. Vale a pena esticar a corda o máximo que o empresário do Wellington quer? Porque pelo que o São Paulo tá deixando claro, quinta proposta, tem muita água rolando já, né? Não é uma coisa que assim, começou ontem e o São Paulo vai ver se o Wellington vai ser gente boa. Quinta proposta, o empresário dele enrolando. Ele tem números, ele tem a pampa de ir lá e pedir assim, putz, eu quero 1 milhão por mês. Hoje o Wellington é um cara que pra posição dele e pra o que ele entrega pro São Paulo, vale a pena na sua visão, Boni? Olha, é difícil porque essa situação, esse contexto envolve muita coisa e volta desde o ano passado, quando o Wellington quase saiu antes da final da Copa do Brasil, acabou ficando, né? O São Paulo tinha como certa a permanência do Caio Paulista, depois, ali em novembro, dezembro, né, que começa depois quando o Belmonte, o próprio Casares falaram do sumiço, dos empresários do Caio Paulista, que estava tudo certinho, mas depois eles não deram mais resposta. Então, desde novembro, dezembro, o São Paulo sabia que o Caio Paulista já estava numa situação diferente do que se imaginava, que já não era mais certeza a permanência. O Wellington, que era uma carta fora do baralho, de repente vira a principal opção do São Paulo para a lateral esquerda. Passa o Campeonato Paulista. Patrick Lanza não joga absolutamente nenhuma partida. Jogou alguns minutinhos, né, se eu não me engano. Jogou contra a Portuguesa, salvo engano. Poucos minutos. Então, o técnico já entendia que o Patrick não era uma peça confiável e não iria utilizá-lo. O técnico, na época, o Thiago Carpini. Então, desde dezembro, São Paulo sabia que o seu lateral titular ia embora e desde janeiro, fevereiro, tinha a ideia de que o Patrick não poderia ser utilizado durante o restante da temporada, porque, óbvio, o São Paulo não esperava demitir o técnico Thiago Carpini. Então, assim, me parece que faltou atrás de um lateral esquerdo. Eu assim, nem julgo tanto, né? Porque, assim, claro que a gente quer que o Wellington fique, e eu acho que essa novela, quando é muito exposta pra imprensa, tem 2 fatores, Boni. Primeiro, jogar o cara contra a torcida, ou seja, pressionar, né? Então, jogar o cara contra. E um segundo elo é tentar fazer esse discurso de que, tá se achando muito, né, pra ele baixar a pedida. Eu acho que envolve muito, né, a gente ouvir o lado do staff do Wellington, né, o que o São Paulo propôs. Porque falam em 5 ofertas, beleza, 5 ofertas é muita coisa, né. Mas quais ofertas são essas? Quais foram essas ofertas? Foram 100 mil por mês, depois 150, aí não é oferta, né? Agora, aí você começa a ter um negócio que o cara também, né, aumentar a oferta, porque assim, pela quinta a gente tá imaginando, né, usando uma cabeça de, pensar em mercado, quando você faz 5 ofertas, é porque você tá no seu limite. Qual que é esse limite que o São Paulo atingiu? Isso que tá faltando ficar claro pro São Paulino para fazer uma análise sobre o Wellington. Porque eu não imagino que essa quinta oferta tenha sido, por exemplo, de 2 milhões de reais por mês. Que acho que se o Wellington recusa... se o Wellington recusa esse valor, aí realmente tem que discutir. Mas a informação já até de outros veículos é que o Internacional era um time interessado, né? Que valores que poderiam chegar até perto de 1 milhão por mês, algo assim. Assim, se tem gente que paga, se tem gente que está interessado, eu entendo o jogador querer ir para onde o clube vai pagar. Vai pagar esse valor que o jogador quer. Então, assim, é complicado. O jogador não teve o contrato renovado, ia sair no ano passado, e agora está vendo numa situação em que talvez seja mais favorável para ele e para outro clube. Não acho que seja ingratidão, uma coisa assim.
Acho que ele sentiu o golpe também de não ser utilizado. Não em foi 23. utilizado no ano passado, o Caio Paulista também. ganhou a posição, é complicado. Então, assim, É uma situação que não é não fácil. acho que tem que esticar a corda e não acho que o jogador também tem que aceitar um valor que ele acha que é menor do que ele merece, se tem outro clube que vai pagar, obviamente. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.